Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito prazer, irmãos e irmãs, sou Vitor Marques, faço parte do grupo de evangelização católico através das redes sociais e WhatsApp chamados Discípulos, e hoje venho trazer mais um momento de partilha para o nosso crescimento espiritual. Iniciemos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, hoje eu venho trazer um assunto que diz respeito à nossa santa fé. Algumas pessoas perguntam, quando foi que surgiu a Igreja Católica? Você saberia responder? Bem, vamos lá. Uns dizem que a igreja ela surgiu em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outros dizem que a igreja surgiu quando Jesus, em João capítulo 21, diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Outros dizem que a igreja surgiu em Atos, capítulo 2, o momento de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, e Pedro tomou posse e começou a anunciar a palavra de Deus. E muitos ali foram evangelizados. Qual dessas estão corretas? Irmãos e irmãs, todas estão. No entanto, existe uma ordem cronológica, podemos dizer assim, de como surgiu a igreja. Mas o momento exato que surgiu a igreja, nós vamos especificar. O primeiro passo, em Mateus, Jesus, ele diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali Jesus já estava escolhendo Pedro para ser o Papa. Mas ainda assim ali não surgiu a igreja. Porque Jesus fala: edificarei a minha igreja. E ali Jesus ainda coloca uma profecia: e as portas do inferno não prevalecerão. E dá uma autoridade ao Papa: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado do céu. Conhecido como o dom de infabilidade. Tudo que é voltado à doutrina para a condução dos cristãos para a salvação da nossa alma não tem erro. Então a doutrina da Igreja Católica não tem um pingo, uma vírgula de erro. Muito pelo contrário, ela é 100% assertiva graças ao dom de infabilidade. Então tudo que é para conduzir a igreja em termos de doutrina e leis não tem erro. Uma coisa é opinião pessoal, outra coisa é doutrina, o que a igreja rege, o que o Espírito Santo conduz, tá bom? E aí, Jesus, ele escolhe primeiro Pedro. Justamente, a igreja ela surge quando em João, capítulo 19, versículo 31 em diante, que é justamente a crucificação de Jesus. Tem toda aquela narrativa de João sobre a crucificação, quando Jesus perdoa o bandido, quando Jesus diz estar tudo consumado, mas o momento exato que a igreja surge é quando o soldado transpassa o coração de Jesus e ali sai sangue e água. Em outras palavras, a igreja surgiu no martírio. Então, surgiu em João capítulo 19. Vemos que Mateus, Jesus entrega a Pedro o papado, certo? Entrega a Pedro a igreja, entrega as chaves. Mas ela se consome, ela surge em João quando a lança transpassa. E em João 21, quando Jesus ressuscitado, que os discípulos se dispersaram, podemos dizer assim, e Jesus chama novamente Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Durante 3 vezes, Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, primeiramente, estava tocando na ferida de Pedro, porque Pedro negou 3 vezes Jesus,
Mas não somente tocando na ferida, tipo, olha Pedro, tu me negaste 3 vezes, mas eu sei que dessas 3 vezes que tu me negastes, toda vez que você falou que me ama, essas 3 vezes que você falou que você me ama, você me amou muito mais do que você me negou. Ou seja, você se entregou a mim inteiramente. Você voltou o teu coração para mim. Né? E aí Jesus, além disso, ele entrega a Pedro. No mesmo modo Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama, Jesus fala, Pedro, então, apacenta minhas ovelhas, toma conta da igreja, toma conta desses meus, não deixe que eles se percam. Então ali Jesus dá novamente a missão a Pedro. E em Atos, capítulo 2, Pedro, ele de fato, por obediência, porque se nós lermos antes, nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus, ele pede para que eles não saíssem na cidade. Então, para que a graça de Deus acontecesse, foi necessário primeiro a obediência. Jesus primeiro escolheu Pedro, entregou Pedro para que tomasse posse da igreja, cuidasse da igreja, e em segundo pediu a obediência. Estar sempre sobre obediência, não saiam da cidade, até que o Paráclito venha. Então, por essa obediência, a igreja, ela surgiu. Então, toda a ordem está correta. Então, o momento que a igreja surgiu foi quando jorrou sangue e água, teve a entrega de Jesus às ovelhas, a Pedro, e teve a posse de Pedro definitiva quando há o Atos capítulo 2, que Pedro sai e começa a pregar. E uma coisa muito interessante, amados, que nós precisamos ter em nossos corações é a sagrada e santa obediência. Nós precisamos, como cristãos católicos, termos o discernimento do seguinte: quem é o católico? Sou eu? Ou é o fulano, ou é o ciclano? Porque muitas vezes nós damos muita audiência para as pessoas que não são católicas. Pessoas que são protestantes, pessoas que são ateus, pessoas que são um miticismo muito grande, uma mistura muito grande de religião, e trabalha muito o achismo. E até mesmo muitos católicos, tá? Que trabalham muito com o achismo, que não estuda a doutrina da igreja. Hoje, se você perguntar para um católico, né, se ele conhece o catecismo da igreja, poucos conhecem. Eu lembro no meu trabalho, há pouco tempo, estava conversando com um rapaz, e ele fala, eu sou católico desde a minha infância. Eu só perguntei, você vai na missa aos domingos? Ele não. Você vai pelo menos na missa, no sábado à tarde, que é a mesma liturgia? Ele não, eu sou católico não praticante. Eu falei, não, meu amigo, você não é católico não praticante, você é um pagão batizado. Você se diz católico, mas não vive, não existe essa católico não praticante. Se você é católico, você é católico. Se você vai na missa, você está praticando o catolicismo. Entendam isso é muito importante, tá? Não existe católico não praticante. Existe muito pagão batizado. Muitas pessoas que têm o batismo e por culpa nossa, veja bem, porque essa é a responsabilidade nossa, né? Por não evangelizarmos com amor, sabedoria, discernimento, né? Deixamos a pessoa muitas vezes até a vida que ela quer. E não mostramos o verdadeiro amor pela Eucaristia, o verdadeiro amor pela Sagrada Escritura, o verdadeiro amor pela oração, o verdadeiro amor pela doutrina da igreja. E aí, essas pessoas, elas acabam se perdendo. Se nós, que estamos dentro da igreja, corremos risco de nos perder por muitas coisas que vemos e não concordamos, e saímos atirando como uma metralhadora, podemos muitas vezes cair no pecado da excomunhão automática, ou no cisma, e não percebemos, quanto mais esses nossos irmãos, né, que estão distantes. E por que eu coloquei justamente isso, né? Questão de cisma, questão de excomunhão automática. Porque, amados, está surgindo os famosos cristãos revolucionários, eu chamo assim, porque eles gostam de criticar tudo que o Papa faz. Nada que o Papa faz está certo. Tudo é questionável. Só que se esquece de um pequeno detalhe, né, que é muito importante. Nós devemos obediência ao Santo Padre o Papa. Nós
por sermos católicos, concordando ou não por muitas atitudes humanas, veja, não estou falando papais, mas humanas, da pessoa que está ali, né, regendo a igreja, né, muitas ações, muitas vezes, por um artifício de um momento, por uma má inspiração, podemos dizer assim, né, um equívoco, né, nós começamos a metralhar, e nós devemos estar em comunhão com o Santo Padre e o Papa, porque se nós não estamos em comunhão com a Igreja, com o Papa, nós estamos caindo em cisma, e se formos formados academicamente, podemos cair ainda até mesmo em heresia, dependendo de que falamos e como falamos, né, e isso pode nos levar a uma excomunhão. Na Santa Missa, nós rezamos, né, no momento da consagração, em comunhão com o nosso Papa XYZ. Ou seja, a igreja tem que estar em comunhão com o Papa. Talvez eu não concorde com algumas atitudes dele, mas eu também tenho que tentar entender algumas atitudes. Vou dar um exemplo, veja. Hoje eu, Vitor, eu não sou uma pessoa altamente pública. Eu não tenho nenhum holoforte das redes sociais, da mídia. Em outras palavras, eu sou um ninguém, sendo muito franco. Né? A minha existência, podemos dizer assim, é praticamente nula. A minha influência com o que eu digo, o que eu falo, o que eu prego, o que eu anuncio, ela é praticamente nula em termos públicos, porque ela só atinge alguns tipos de pessoas específicas, como este grupo de discípulos, né? Só alcança este grupo, né? e algumas outras pessoas. Né? Então, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, gera um certo impacto? Gera, mas não é tão grande quanto uma pessoa pública. Vou dar um exemplo, o padre da sua paróquia, ele é uma pessoa pública. Tudo que ele falar, tudo que ele fazer, de bom ou de ruim, vai repercutir. Se ele fazer uma grande obra de caridade, nós iremos homenageá-lo. Se ele, de repente, por um momento de estresse, cansaço, deixar de atender uma confissão, deixar de dar a devida atenção a alguém, isso vai repercutir a paróquia inteira. Às vezes, talvez o bairro inteiro vai saber. Né? E isso acaba defamando o sacerdote. Às vezes por um erro, muitas vezes até inocente. Né? Que deve ser reparado, claro. Né? Um bom sacerdote, ele vê seu erro e repara. Né? E nós também devemos entender o seguinte, quanto mais um Papa, que ele é mundialmente, qualquer coisa que ele fizer, vai repercutir mundialmente. Eu vou dar um exemplo, veja, não quer dizer que eu concorde com tudo. Tá? Eu fico sempre com a doutrina da igreja. Mas vamos dar um exemplo simples. O Papa, ele recebeu uma cruz de presente que não pertence a uma cruz católica, podemos dizer assim, para não dizer a origem da mesma, né? Mas que não compactua com os valores cristãos. O Papa, ele recebeu a cruz. Todos os cristãos desceram a lenha no Papa. Amados, vamos ter um discernimento. Ele é uma pessoa pública. Se naquele momento ele pega e joga aquela cruz no chão, se naquele momento ele rejeita, ele estaria trazendo uma repercussão muito pior para a igreja. A igreja seria perseguida de uma maneira que não deveria ter sido. Não que nós devemos fugir da perseguição, mas nós não devemos procurar a perseguição. Jesus fala, sede simples como as pombas, mas ágeis como as serpentes. O Papa, ele foi simples em receber e ágil como uma serpente e não mandar fazer essa cruz para difundir em todas as igrejas, para colocar em terço, para distribuir para os fiéis. Ele não fez isso, no máximo que ele fez foi pegar e guardar. Isso se não mandou desfazê-la, né? Que a gente não sabe aonde ela está. Né? Pelo menos eu, particularmente, não sei. Né? Mas garanto que ela não está fincada à amostra, né? Para todos os cristãos. Muito pelo contrário. O Papa recebeu um Porsche, né? O que ele vai fazer com aquele carro? Pouco me importa. Ele pode usar, ele pode vender, ele pode fazer uma obra de caridade, ele pode deixar como patrimônio do Vaticano, caso aconteça algum incidente, ele tem ali algo para poder arcar, né? Um bem, podemos dizer assim.
Veja, eu estou tentando pegar tanto do alto, algo grande, como algo pequeno, né? Para que vocês entendam que nós devemos ter o discernimento. Por nós sermos uma pessoa pública, o impacto nós causamos. Mas se você pegar todos os dizeres dele, né, e ler com o catecismo da igreja, claro, às vezes muitas palavras foram mal formuladas, foram mal interpretadas, deu ambiguidade para dupla interpretação, não nego isso, né, isso realmente aconteceu, né, mas aí cabe nós, cristãos, dentro da doutrina, explicar. Vou dar um exemplo, tá? Talvez muitos vão se escandalizar, mas eu preciso dar esse exemplo. Quando o Papa ele falou da questão da bênção homossexual, o Papa não falou da bênção para o homossexual, falou a pessoa, não o casal. O Papa em nenhum momento oficializou, e a igreja jamais vai oficializar um casamento homoafetivo, porque fere justamente a diretriz da doutrina. Né? E como eu disse, o Papa tem o dom da infalibilidade, então isso nunca vai acontecer. Nós podemos ficar tranquilos, mas o que o Papa quis dizer é que nós não devemos excluir. Tanto que o catecismo da igreja, ele explica que a igreja, ela acolhe a pessoa homossexual, não acolhe o pecado, o ato, né, do homossexualismo. Então, se um homossexual ele quer fazer parte da igreja, ele pode, desde que ele busque também viver o celibatário, que ele lute contra as suas paixões. Ele pode fazer parte. Então, essa bênção que o Papa falou, voltando ao exemplo, ele é para pessoa, não para o ato. E não para o ato dele. Entendeu? Para que justamente essa pessoa aconteça, como muitas passagens de Jesus, vai não peque mais, para que a pessoa muitas vezes ela tenha um encontro pessoal com Deus. Ela se sinta acolhida e busque lutar. Eu falo porque eu conheço muitos homossexuais que estão dentro da igreja que hoje eles buscam viver o celibatário. Justamente por conta de uma decisão simples. De ele poder sentir-se acolhido e amado por Deus. Acolhido pela igreja. Ele começou a frequentar e hoje vive o celibato. Né? Ele luta contra as paixões dele. Então, nós devemos ter esse discernimento. Nós não podemos criticar sem antes estudar a doutrina. Nós devemos defender a doutrina contra a mídia, contra um ato político, contra opiniões superficiais de pessoas que não são católicas, pessoas que não conhecem a doutrina católica. Isso nós, leigos, cristãos, devemos debater de frente e estudar para defender. Né? Agora, quando você vê que de repente uma opinião que o nosso Santo Papa fala pode causar alguma repercussão, cabe a nós fazermos duas coisas. Primeiro, conversarmos com o nosso sacerdócio, porque nós não temos nenhuma autoridade de corrigi-lo. Muito pelo contrário. Quem tem essa autoridade de corrigir são os cardeais, são os bispos, de chegar até o Papa e falar, olha, é isso, aquilo. Assim como Paulo corrigiu Pedro, porque Paulo era um dos apóstolos, ou seja, bispo, podemos dizer assim, corrigiu Pedro. A hierarquia. Né? Nós devemos conversar com o nosso sacerdócio e o nosso sacerdócio passar adiante. E além disso, nós dobrarmos os nossos joelhos e entregarmos a Deus a isso, para que Deus ele toque no coração do sacerdócio, toque no coração do nosso Papa, para que se ele estiver errando em alguma coisa, ele corrija. Ele busque caminhar conforme a vontade de Deus, conduzindo a igreja aos céus. Mas nós devemos tomar muito cuidado, não ser como uma metralhadora, discutindo, brigando, questionando, condenando. Né? Eu talvez não possa aceitar muitas coisas, mas antes eu preciso primeiro entender. Vamos ver o que o catecismo diz? Vamos ver o que ele quis dizer? E aí colocar também essa mentalidade, entender isso, que ele é uma pessoa pública. Né? Ele não pode tomar uma atitude muito drástica ali no momento. Fora às vezes que é pego de surpresa, né? Você pode rejeitar um presente de alguém. Você pode. Não vai criar impacto nenhum, somente você e a pessoa. Isso com quem ela falar. Fora isso, o assunto morreu. Agora, uma pessoa altamente pública não. Então tem que ter muito cuidado. Por isso temos que ser simples como as pombas e ágeis como as serpentes.
Estamos no momento também do conclave agora. É este momento que nós cristãos católicos devemos orar, pedir para que Deus conceda a graça de um pontífice que esteja 100% alinhado com a doutrina, esteja 100% alinhado com a liturgia da igreja. E eu vou só fazer um adentro, tá? Porque muita gente pode falar assim, mas o que você está falando, né, não tem nada a ver, o que ele fez é algo muito grave, e normalmente quem fala isso com todo respeito, tá? São pessoas que erram mais do que acertam. Eu vou dar um exemplo, né? São pessoas que buscam um radicalismo além do normal. Vou dar um exemplo muito simples. É muito fácil eu criticar meu padre por ele fazer algo que eu não gostei. Agora é difícil eu olhar pelos atos errados que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo, né? O padre foi e acolheu alguém de uma outra denominada religião. Veja, não colocou o culto dentro da igreja, porque já é cisma e heresia, tá? Ele não colocou um culto dentro da igreja, mas ele acolheu a pessoa, deixou a pessoa participar da missa. Lembrando, participar não quer dizer receber o sacramento da comunhão, tá? Se a pessoa é de uma outra denominação religiosa, porque ela não compactua com a nossa fé. Isso a gente precisa deixar claro. Mas ele acolheu a pessoa dentro da igreja, a pessoa para assistir uma missa, né? Podemos dizer assim, porque participar não estaria participando, estaria assistindo, né? E apresentou a pessoa, certo? Muita gente vai condenar, mas é engraçado que tem muito cristão aí que canta música protestante. Não é de outra doutrina? Por que você busca fora o que você tem dentro? Não sei se vocês estão querendo entender a minha linha de raciocínio, né? Porque a doutrina protestante, a música protestante, ela prega a doutrina protestante. O que a doutrina protestante prega? Contra os santos, contra a Virgem Maria, contra a Eucaristia, contra os sacramentos, contra o Papa, e você está lá cantando uma música protestante. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Por que não canta músicas católicas, que é da sua doutrina? Porque uma música católica traz a doutrina católica, a vida dos santos, o sacramento, a comunhão, a obediência, e assim sucessivamente. Então, antes de nós sairmos metralhando, condenando, devemos primeiro tirar as farpas dos nossos olhos. Devemos primeiro conhecer a igreja, amar a igreja, ler o catecismo da igreja, ler o Código de Direito Canônico, ler a Sagrada Escritura. E se não entender, procurar alguém que entenda. Sabe, tem tantos pregadores muito bons aí, como Anderson Reis, né, Padre Paulo Ricardo, Felipe de Aquino, e entre muitos aí que nós conhecemos entre nossas comunidades, que são pessoas muitas vezes formadas em teologia, pessoas que têm um alto grau de conhecimento, que ela pode sentar com você e explicar. Mas Vitor, esse teólogo, ele concorda com tudo que eu estou falando. Então ele precisa rever se ele está dentro da doutrina da igreja. Porque uma coisa é a opinião pessoal, outra coisa é a doutrina da igreja. E a minha opinião pessoal é uma coisa, a doutrina da igreja é outra. Eu não posso deixar uma dominar sobre a outra. A igreja, a doutrina sobreviva. Eu tenho que dar obediência ao tripé da igreja. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. E estar junto à obediência dos meus superiores. Como eu mencionei, quem obedece não erra. Quantos santos, mesmo estando certos, entraram na obediência? Quantos santos não permitiam que os fiéis falassem mal do bispo, do papa, do cardeal e entre outros? Por quê? Porque eles sabem que quem obedece não erra. Eles devem viver a obediência aos seus superiores, porque quem está colocado ali foi escolhido por Deus. Então nós devemos obedecer, devemos ter esse discernimento, e a pessoa vai acertar as contas com Deus. E o que nós devemos fazer é justamente orar, colocar nosso joelho no chão, fazer jejum, fazer penitência. Você está orando sobre a nova eleição do novo Papa? Está pedindo para que Deus dê um Papa realmente litúrgico, um Papa que, de fato, faça que nós, cristãos, voltemos aos trilhos caso estejamos dispersos? Ou só está criticando e condenando? Só está fazendo fumaça? É nisso que você deve pensar. Então, lembrando, aonde que a igreja surgiu? Quando jorrou sangue e água do coração de Jesus. Então, nas suas orações, peça a Jesus que o sangue e a água que jorrastes do teu coração desça sobre esse conclave,
que pelas tuas mãos, Senhor, seja elegido o Papa que a Igreja precisa. E que nós, cristãos, possamos adentrar na santa obediência. Graça e paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.